Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma rápida revisão sobre área das figuras geométricas planas. Então a gente vai rever aqui algumas delas, as principais que a gente vai usar, mas se vocês quiserem fazer uma revisão mais aprofundada, então vocês pegam o livro de vocês a partir da página 166, fala sobre a área dessas figuras, tá? Então, inicialmente, a gente vai rever aqui sobre o quadrado, área do retângulo e área do círculo, para a gente resolver esse exercício aqui, o exercício 1, e tem mais dois probleminhas que vocês vão fazer aqui na sequência, ok? Então, fazendo aí uma rápida revisão, a primeira coisa que nós temos que saber é qual é a fórmula que a gente vai usar para calcular a área. No caso de um quadrado, onde é uma figura geométrica que todos os lados são iguais, com um ângulo de 90 graus, para calcular a área dessa figura, eu vou usar a expressão lado ao quadrado, ok? Se eu tenho, por exemplo, aqui uma figura aqui, ó, digamos que eu tenho aqui um quadrado, e eu tenho aqui, ó, 3 centímetros, 3 centímetros. Como que eu vou calcular a área dessa figura? Então, eu vou usar essa fórmula aqui, ó, lado ao quadrado. Então, para calcular a área dessa figura, eu vou usar lado ao quadrado, tá? Essa é a fórmula, certo? O lado aqui é 3, então vai ficar 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3 vai dar 9. E toda a área, quando você calcula ela, então vai ser unidade ao quadrado. Unidade seria centímetros, metros, quilômetros, milímetros e assim por diante. Aqui no caso, um exemplo dado é centímetros. Então vai ficar centímetros ao quadrado. Então essa aqui seria a área desta figura, ok? E o que significa isso? Isso aqui significa o seguinte: se aqui é 3 centímetros, então eu vou ter aqui, ó, 3 centímetros aqui. Eu usei divisão aqui mais ou menos. Isso aqui só para vocês entenderem, tá? Sem usar regra, sem nada. Então, no caso aqui, ó, eu tenho 3 centímetros aqui, 3 centímetros aqui. Então, se eu fizer aqui a divisão, traçar aqui, quantos quadradinhos eu vou ter aqui dentro, aqui, ó. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, significa que eu vou ter 9 quadradinhos de 1 centímetro cada quadradinho aqui dentro desse quadrado de 3 centímetros. Então, é isso que significa a área de uma figura. Então, é quantas unidades ao quadrado eu consigo colocar dentro da figura, ok? Bom, a área do retângulo, então, vai ser o quê? Eu tenho aqui uma base, que é representado por B, e eu tenho aqui uma altura, no sentido vertical, representado por H. Essa figura pode ser invertida também. A fórmula vai ser a mesma. E a forma que a gente utiliza para calcular a área de um retângulo é base vezes altura. Então, vou pegar a base e multiplicar pela altura, para mim poder achar a área, tá? E a forma do conceito é semelhante a essa aqui, só muda os valores aqui, certo? E eu tenho também o cálculo da área do círculo. Então, o círculo é essa região aqui dentro, aqui. Esse segmento que está aqui no centro da circunferência até a extremidade, quando você tem esse segmento aqui, isso aqui é chamado de raio, tá? Então, para você calcular a área, você vai usar a fórmula πr ao quadrado, onde esse R significa... Esse R aqui significa que é o raio da minha figura, que é representado por R. E esse valor do π, ele tem um valor que a gente utiliza para cálculos aproximados. Ele é um número irracional, ele tem infinitas casas decimais. Mas, geralmente, para cálculo, a gente utiliza 2 casas decimais, que é 3,14, para o valor do π. A menos que o problema fale, use o valor 3 para π. Aí é um valor aproximado, tá? Mas de forma geral, quando não falar nada, a gente usa
duas casas decimais, 3,14 para o π, ok? Então, essas aqui são as três principais que a gente vai fazer os problemas. Então, feita essa revisão, então vamos resolver o nosso primeiro exercício. Então, aqui, calcule a área das figuras abaixo. Então, essa figura aqui, ó, como os lados são iguais, eu vou ter um quadrado, e a fórmula para calcular a área de um quadrado é lado ao quadrado. E o lado aqui vale 10, certo? Então, esse 10 aqui é o valor do meu lado. A fórmula para calcular a área vai ser lado ao quadrado, certo? Então, a minha área, como o lado aqui vai ser 10, então vai ficar 10 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual. 10 ao quadrado é 10 vezes 10. 10 vezes 10 vai dar 100. 100 o quê? A unidade dada aqui foi centímetros. Então, vai ser 100 centímetros quadrados. Toda área é unidade ao quadrado. Então, no nosso exemplo aqui é centímetros. Então, vai dar centímetros ao quadrado. Então, nós já temos aí a área do quadrado. Agora, vamos ao retângulo. Isso aqui é um retângulo. Eu tenho a base sendo 12 e aqui eu tenho a altura sendo 6, certo? Então, a fórmula para calcular a área é base vezes altura. Então, a área vai ser igual. A minha base vale 12. Então, vai ficar 12 vezes a minha altura vale 6. Então, 12 vezes 6. Então, a área vai ser igual. Fazendo essa multiplicação, 12 vezes 6, isso aqui vai dar igual a 72. Se você não lembrar, você pega, faz a continha aí de lado, um rascunho no seu caderno, tá? Ó, 2 vezes 6, 12, vai 1. 1 vezes 6, 6, mais 1 que foi, 7. Vendo? 72. Muito bem. Então, aqui, a área desse retângulo vai ser igual a 72 centímetros quadrados. Então, se você tem um retângulo que tem 12 centímetros na base e 6 centímetros de altura, você consegue, se você for dividir aqui de 1 em 1 centímetro, no sentido horizontal e vertical, você consegue colocar dentro daquela figura 72 quadradinhos de 1 centímetro cada um. Então, é isso que significa área, ok? Então, nós estamos aqui com o resultado da área do retângulo. E a última, então eu tenho aqui um círculo cujo raio vale 5 centímetros. E para mim calcular a fórmula da área do círculo, eu vou usar a fórmula πr ao quadrado, certo? Nossa, que dois. Bom, πr ao quadrado. O valor do π, a gente vai usar 3,14, quando o problema não especificar algum valor específico. Então, o valor do π é 3,14 vezes o raio. O raio vai ser essa medida aqui, ó, do centro até a extremidade. Às vezes, alguns problemas dão o diâmetro. O diâmetro é o segmento que sai de uma extremidade até a outra, passando pelo centro. Então, quando você tem isso aqui, nós temos o diâmetro. Porque tem muito problema que dá o diâmetro para você calcular a área. E aí, como que você acha o raio? Pega o diâmetro, divide por 2, você acha o valor do raio, ok? Isso aqui é só um lembrete para vocês entenderem como que é a questão de raio e diâmetro. Muito bem. Aqui no caso, o raio vale 5. Então, no lugar do R, vou colocar 5. Então, vai ficar 5 elevado ao quadrado. Tenho multiplicação e potência. O que eu resolvo primeiro? Aplicando lá as regras de expressões numéricas. Então, primeiro resolve a potência. Então, vai ficar 3,14 vezes 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que vai dar 25. E agora, para mim achar a área, eu vou fazer a multiplicação. 3,14 vezes 25. Vou usar esse cantinho aqui para fazer essa conta aí. 3,14 vezes 25. Fazendo a multiplicação, 4 vezes 5, 20, vai 2. 1 vezes 5, 5, mais 2, 7.
5 vezes 3, 15. Multiplicando 2 agora. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Passo o traço. 7 mais 8, 15. Vai 1. 5 e 1 que foi 6. 6 mais 2, 8. 1 mais 6, 7. Fiz a multiplicação, tá? Aí agora, como eu tenho duas casas decimais aqui, pela regra, né, da multiplicação de números decimais, aí eu tenho que voltar no resultado para a esquerda, duas casas e colocar a vírgula. Então, volto uma, volto duas e coloco a vírgula. Zero depois da vírgula não precisa você representar. Então, vai ficar o resultado, 78,5 centímetros quadrados. Então, essa vai ser a resposta dessa área aqui, certo? Muito bem. Então, nós temos aí a resolução do primeiro exemplo, com a área do quadrado, do retângulo e a área do círculo. Então, agora nós vamos fazer mais dois problemas, né? Problema 2 e problema 3. E eu vou apagar o quadro aqui e na sequência eu volto com o problema número 2, ok? Continuando aí, exercício número 2. Na figura abaixo temos um quadrado, que é essa figura aqui, certo? Nós temos um quadrado que foi dividido em 4 partes. 2 quadrados menores, certo? Cuja área já está na figura. Então, você observar aqui, ó, então foi dividido em 4 partes. Então, nós temos 2 quadrados menores. Esses 2 quadrados são esses aqui, ó, nessa parte aqui, cuja área já está representada aqui nessa figura, e 2 retângulos. O primeiro retângulo é esse aqui e o outro é esse aqui, ok? Calcule a área total do quadrado maior. O quadrado maior é esse aqui, então vou calcular essa área total aqui. Como que a gente vai fazer isso? Muito bem. Se eu já tenho essa área e essa área, que são as áreas dos quadrados, então agora falta eu achar a área desse retângulo, a área desse retângulo e depois somar as 4 áreas. É uma das formas. Qual é a outra forma? Achar quanto que mede esse lado ou esse lado e aí jogar na fórmula lado ao quadrado. Também é outro jeito de fazer. Então você tem aí duas opções básicas para resolver esse problema. E como que a gente vai fazer isso? Como que eu vou achar a área desse retângulo aqui? Primeira coisa, se a área desse quadradinho menor aqui, ó, deu 9 centímetros quadrados, qual que foi o valor do lado usado aqui? Como que eu vou calcular isso? Então, esse quadradinho menor aqui, então eu vou colocar aqui, representar ele por área 1, certo? Então, isso aqui vai ser a minha área 1. Quando eu tenho a área, como que eu vou fazer para calcular o valor dela? Então, a fórmula da área eu já sei que é o quê? Lado ao quadrado, certo? Se eu já tenho esse lado ao quadrado, quanto que deu lado ao quadrado aqui? O lado ao quadrado deu 9, não deu? Então, aqui vai ficar o quê? O lado ao quadrado deu 9. Aí, para mim achar o valor do lado, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui do quadrado e jogar isso aqui dentro da raiz. Então, isso aqui vai ficar o quê? Lado vai ser igual a raiz quadrada de 9. E qual que é a raiz quadrada de 9? 3. Então, o lado aqui vai ser 3 centímetros. Por quê? 3 vezes 3 é 9. A raiz quadrada é o número que multiplica por ele mesmo e dá o número que está aqui dentro, que é chamado de radicando. Então, nesse quadradinho menor aqui, ó, cada lado aqui vai medir 3 centímetros. Se aqui mede 3 centímetros, aqui embaixo também vai medir 3 centímetros, ok? Muito bem. Da mesma forma é desse lado aqui, ó. Se isso aqui é um quadrado, se aqui mede 3 centímetros, aqui também vai medir 3 centímetros. Esse lado aqui, ok? Agora a gente vai fazer
a mesma coisa com essa outra área aqui. Eu vou chamar esse aqui de área 2, tá? E como que eu vou calcular essa área 2? Então, eu vou pegar aqui, ó, a área 2, a fórmula vai ser lado ao quadrado. Só que eu já tenho a área aqui, que é 36. E aí, para mim achar o valor, então tem lado ao quadrado é igual a 36. Então, para mim achar o valor do lado, eu vou tirar aqui do quadrado, do expoente 2 e jogar aqui dentro da raiz quadrada. Então, eu tiro o quadrado e joga na raiz quadrada. Raiz quadrada de 36. Então, o meu lado aqui vai ser o quê? Qual é a raiz quadrada de 36? Vai ser 6. Porque 6 vezes 6 é 36. Então, nesse quadrado aqui, então esse lado aqui, ó, vai medir 6 centímetros, daqui até aqui, certo? Então, se aqui mede 6, aqui também vai medir o quê? Vai medir 6 centímetros. Da mesma forma, esse lado aqui vai medir 6, então de cá também vai medir 6 centímetros. Então, esse lado aqui mede 6, esse aqui mede 6, aqui 6, esse aqui 6, porque são quadrados. Muito bem, então agora eu já tenho condições de achar a área total. Tem duas formas de fazer isso. Eu posso, por exemplo, calcular a área desse retângulo aqui e desse retângulo aqui. Se vocês observarem, olha só, aqui é 3, aqui é 6, certo? Nesse retângulo aqui. Esse retângulo aqui, ó, um lado é 3, o outro é 6, ou seja, as medidas são iguais, eles só estão invertidos, mas as medidas são iguais. Então, quando você calcular a área desse aqui, vai ser a mesma área desse aqui. Então, eu vou ter duas vezes essa área aqui. Muito bem, então, se eu calcular a área desse retângulo, eu vou chamar isso aqui de área 3, certo? Eu vou chamar esse aqui de área 4. E eu sei que a minha área 3 vai ser igual à minha área 4. Por quê? Eles têm a mesma medida, certo? 3, 6, 3, 6. Então, como isso aqui é um retângulo, eu vou ter o quê? A área do retângulo vai ser base vezes altura, ok? Base vezes altura. Quanto que vai ser a minha base? 3. Vou pegar com base nisso aqui. Quanto que vai ser a minha base? 3. Quanto que vai ser a minha altura? 6. Fazendo a multiplicação, 3 vezes 6 vai dar quanto? 18. 18 o quê? Centímetros quadrados. Se eu pegar esse aqui como base, vai ser a mesma coisa, certo? Porque a base nesse aqui é 6. A altura é quanto? 3, que é a mesma de cá. 6 vezes 3 vai dar o mesmo 18, tá? Lembrando que eu tenho 18 centímetros aqui e 18 centímetros aqui. E agora, para mim calcular a área total, eu vou somar a área 1 mais a área 2 mais a área 3 mais a área 4. Quanto que é a área 1? 9. Quanto que é a área 2? Que é esse aqui que nós representamos, 36. Não precisa ser necessariamente nessa ordem. Quanto que é a área 3? A área 3 é a mesma da área 4, então vai ser 18. Mais, quanto que é a área 4? Também 18. Certo? Somando isso aqui, tudo, então a área total vai ser igual. 36 mais 9, isso aqui vai dar 45. 18 mais 18 vai dar 36. Então, eu tenho 36 mais 45. 6 mais 5 dá 11, vai 1. 3 mais 1 que foi 4, mais 4, 8. Então, isso aqui vai dar 81 centímetros quadrados, que é a minha área total. Isso aqui é uma das formas de fazer, certo? Qual que seria a outra forma de fazer? Muito bem, depois que você achou quanto que mede o lado desse quadrado menor, achou quanto que mede o lado desse quadrado aqui,
Aí você vai somar o valor do lado total aqui, ó. Se esse lado é 3 e esse aqui é 6, então você vai somar esses dois aqui. Aí eu vou ter o lado do quadrado maior, certo? Se eu somar aqui, ó, 3 mais 6, isso aqui vai dar quanto? 3 mais 6 vai dar 9, certo? Então, se esse lado é 9 e isso aqui é um quadrado, então significa que o valor desse lado aqui também vai ser 9. E aí, é só jogar na fórmula da área. Então, a área do quadrado vai ser o quê? Lado ao quadrado, tá? Como o lado aqui é 9, então vou substituir aqui por 9. Então, lado ao quadrado vai ficar 9 ao quadrado. E fazendo a multiplicação, 9 ao quadrado é 9 vezes 9. Quando eu multiplicar 9 vezes 9, vai dar 81 centímetros quadrados. Ok? Então, veja aqui. Tanto faz somando cada uma das áreas separadas ou achando o valor do lado, somando ele e jogando na fórmula do quadrado, o resultado final vai ser o mesmo. Ok? Então, nós temos aí duas formas de você calcular essa área total. Aí você escolhe aquela que você achar que é mais fácil para você, ok? Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, volte o vídeo, assiste novamente até você entender, ok? E se ainda ficar alguma dúvida, você pode me perguntar aqui no grupo. Então, agora eu vou dar uma pausa, vou apagar isso aqui e colocar o exemplo número 3, certo? Bom, continuando aí, então exemplo número 3. Dada a figura abaixo e considerando π igual a 3 centímetros, calcule. Olha só, o valor do π, normalmente, ele é 3,14, que a gente utiliza para cálculo envolvendo circunferência e círculo. Só que nesse caso aqui do problema, a gente não vai colocar 3,14 para o π, e sim 3. Por quê? Porque o problema deu como consideração esse valor. Então, nós não vamos aqui calcular valores decimais. Então, isso aqui é para calcular valores inteiros. Então, a gente tem que considerar o valor 3, porque o problema pediu. Embora o valor normal que a gente usa por padrão é 3,14 para o π. Ok? Então, vou calcular aqui a área do quadrado, a área do círculo e a diferença entre as duas. Então, vamos lá. Primeira coisa. Para calcular a área do quadrado, eu preciso saber qual é o lado do quadrado. Nessa figura, eu não tenho o lado do quadrado, mas eu tenho um círculo inscrito a um quadrado, quando a gente fala inscrito, que está dentro. Ou eu tenho um quadrado circunscrito a uma circunferência. Quando a gente fala circunscrito, é a figura que está fora, certo? Então, inscrito é o que está dentro, circunscrito é o que está fora. E como esta circunferência aqui tangencia o lado do quadrado, então se eu fizer a projeção aqui, ó, se eu fizer essa projeção aqui, desse raio até encontrar a outra extremidade, eu vou ter a mesma medida do raio aqui. Então, aqui também vai ser o quê? 5 centímetros. E daqui até aqui, eu tenho diâmetro, certo? O diâmetro é 2 vezes a medida do raio. Então, se aqui é 5 e aqui é 5, então toda essa medida aqui do diâmetro vale 10. E como essa medida aqui, se você projetar ela aqui para baixo, ó, não vai ser a mesma medida do diâmetro, então aqui eu posso concluir que o lado do quadrado vai ser igual a 10 centímetros. E se eu tenho o lado do quadrado, aí eu já posso calcular a área do quadrado, ok? Então, para mim calcular a área do quadrado aqui, eu vou colocar o quê? Então, vai ser lado ao quadrado. Então, essa área do quadrado, eu vou chamar aqui de área 1, certo? Quanto que vale o quadrado? O lado do quadrado vale 10. Então, isso aqui vai ser o quê? 10 ao quadrado. Então, a área 1 vai ser igual a 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que vai dar 100. Então, eu já tenho aqui
a minha área do quadrado, certo? Então, a área do quadrado vai ser igual a 100 centímetros quadrados, ok? Agora, vamos à área do círculo. Para calcular a área desse círculo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e jogar na fórmula. Qual que é a fórmula para calcular a área do círculo? A fórmula para calcular a área do círculo, que eu vou chamar aqui de área 2, certo? Vai ser πr ao quadrado, ok? Esta é a fórmula para calcular a área do círculo. Muito bem. O valor de π, tradicionalmente, é 3,14. Só que esse problema pediu para considerar o π igual a 3, certo? Então, eu vou colocar no lugar do π o valor 3. Então, vai ficar, a área 2 vai ser igual a 3 vezes raio ao quadrado. Quanto que mede o raio aqui? Mede 5. Então, aqui vai ficar o quê? 5 ao quadrado. E aí, se eu tenho uma multiplicação e uma potência, primeiro resolve a potência. Então, isso aqui vai ficar igual a 3 vezes 5 ao quadrado, é 5 vezes 5, que vai dar 25, certo? Isso aqui você tem que tomar cuidado, tem que lembrar lá das regras de resolução de expressões numéricas. Porque se você fizer aqui, ó, 3 vezes 5 e depois, que dá 15, e elevar ao quadrado, vai dar um resultado diferente do que está ali, certo? Então, tem que obedecer a ordem de resolução. Primeiro, potenciação e radiciação, depois, multiplicação e divisão. E, por último, soma e subtração. Então, resolvendo aqui, a área 2 vai ser igual. 3 vezes 25 vai dar o quê? 75. 75 o quê? Centímetros quadrados. Ok? Então, nós temos aqui a área do círculo. Muito bem. Então, nós já achamos a área do quadrado, achamos a área do círculo, e agora ele pediu a diferença entre a área do quadrado e a área do círculo. O que seria essa diferença? Se você pega a área do quadrado e você tira a área do círculo, vai sobrar o quê? Vai sobrar essas áreas aqui, ó. Certo? Então, vai sobrar esses pedacinhos aqui. Então, em outras palavras, o que o problema está querendo seria essa área que está aqui, ó. Se você pega a área do quadrado, tira a área do círculo, o que sobrar é isso aqui. Essa é a diferença da área do quadrado e do círculo, ok? Então, a gente vai calcular essa área aí. E aí, como que a gente vai fazer o cálculo? Pega a área do quadrado, que é a área total. Então, vou chamar isso aqui agora de área 3, né? Que é essa diferença entre as duas áreas. Então, eu vou pegar a área do quadrado, que eu chamei de área 1. Então, vou pegar a área 1 menos a área do círculo, que eu chamei de área 2. Então, área 1 menos área 2. Quanto que deu a área 1? 100. Menos. Quanto que deu a área 2? 75. E aí, 100 menos 75 vai dar o quê? 25 centímetros quadrados. E aí eu tenho a área da diferença entre a área do quadrado e a área do círculo. Ok? Então, esses aí foram os exemplos inicialmente, que foram colocados aí para vocês. Aí agora vocês vão fazer as atividades que eu vou colocar aqui no PDF abaixo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem voltar ao vídeo, assistir novamente, ou podem perguntar aqui qualquer dúvida, caso vocês tenham, ok? Então, bons estudos a todos.